O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, saindo Jesus e seus discípulos, foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre deixou a mulher e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que estavam possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de doença e expulsou muitos demônios. Os demônios sabiam quem era Jesus e por isso Jesus não deixava que eles falassem. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram até Jesus e, quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E Jesus andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de nos recolher em oração, de nos recolher em espiritualidade, de nos recolher para pedir forças a Jesus para a caminhada. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, este evangelho de hoje, ele traz assim muitas mensagens para nós. E quantas mensagens Jesus traz aqui, não é? Neste trecho do Evangelho de São Marcos. Eu gostaria, assim, de dizer para vocês, com muito carinho, com muita humildade, essa delicadeza de Jesus, não é? Para conosco. É início da missão. É início, não é? Da missão de Jesus. Ele que já tinha sido batizado lá no Rio Jordão, não é? Ele que já tinha convidado, né, seus discípulos para o ajudar nesta missão. Ele agora se dirige à casa de Simão e lá ele encontra a sua mãe, né, que estava ali com febre, e ele cura a febre daquela mulher. Olha, meus queridos, tão logo ela se recupera, ela se coloca a serviço. Olha que depois, não é? A cidade inteira acorre a Jesus e ali ele opera milagres, ali ele opera curas, não é? Olha, eu fico pensando aqui, quantas e quantas vezes nós recorremos a Jesus para pedir, não é? A nossa oração muitas vezes é só de pedir, mas aqui Jesus dá para nós o sentido pleno da oração. Olha que de madrugada, depois de tanta missão de cura, de libertação, não é? Curar ali a mulher que estava com febre, ele agora se recolhe em oração. E nós poderíamos então fazer essa pergunta: Jesus precisa orar, não é? Ele é Deus, feito homem, mas é Deus. Olha, meus queridos, a oração de Jesus é uma sintonia plena, completa, entre ele que é Deus Filho, com o Deus Espírito Santo,
com o Pai. Ali eles se fundem em oração. Isso é muito bonito para nós compreendermos que muito antes de fazer um pedido em oração, vou dizer mais, muito antes de agradecer em oração, nós precisamos fazer sintonia com a Trindade Santa. Nós precisamos reconhecer que esse momento de silêncio, que esse momento de oração que a gente faz, por primeiro, tem que ter esse sentido de reconhecer que Jesus, o Espírito Santo e o Pai são as mesmas pessoas, é a Trindade Santa perfeita. E como tal, nós queremos também nos unir a eles, porque somos imagem e semelhança da Trindade Santa. Olha, meu querido irmão e irmã, quando nós formos entrar em oração, que nós entremos primeiro em sintonia com a Trindade Santa, porque aí nós podemos então agora agradecer, pedir, agradecer. Olha, nós precisamos orar e trabalhar, ore e labore. Isso é muito importante. Olha aqui, Jesus trabalhou o dia inteiro, curou, não é, a mãe de Pedro, a sogra de Pedro, curou, não é, aquela multidão, aquela cidade inteira, mas depois ele se recolhe em oração, ele entra em sintonia perfeita com a Trindade Santa, da qual ele é a segunda pessoa, e ali, meus queridos, ele se reabastece de energia para a próxima missão. Tanto que os discípulos vai chamá-lo, não é? Vamos para lá, o pessoal está te procurando, o pessoal está lá te esperando, querem mais cura, querem mais libertação. E Jesus vai dizer, olha, vamos para outros lugares, porque foi para isso que eu vim. Eu vim para a humanidade toda, não para um grupinho privilegiado. Olha, aqui também uma reflexão profunda, meus queridos. Nós temos e devemos orar muito pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, que às vezes estão doentes, né? Às vezes hoje acometido por essa pandemia. Olha, meus queridos, mas não podemos ser egoístas, no sentido de querer Deus só para nós. Nós precisamos levar Deus também para as outras pessoas. E vou dizer uma coisa para vocês, nesse mundo em que nós estamos vivendo, se nós não entrarmos em sintonia com a Trindade Santa, se nós não reabastecermos em oração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as nossas vidas vai se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais pesada, cada vez mais pesada. Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos juntos, eu, você, todos nós, vamos entrar todos os dias em sintonia com Jesus e nos colocar a serviço dos outros, como Jesus se colocou a serviço daquela multidão. O sentido da nossa oração, o sentido pleno, é quando nós nos colocamos a serviço dos outros. Vamos pedir por nós, sim, mas não sejamos egoístas, de pedir só por nós, só por nós. Vamos agradecer, sim, mas não ser egoísta, agradecer só os bens, as curas que Deus nos dá. Vamos agradecer por tudo que Deus faz para com o outro. Vamos agradecer pela graça que Deus nos dá de orar, de interceder pelos outros. Amém? Olha, meu irmão, minha irmã, Jesus nos chama, assim como chamou os discípulos, ele nos chama e nos convida a estar sempre em sintonia com ele. É no trabalho, é na escola, onde nós estivermos, façamos do nosso tempo momento de oração, com um trabalho honesto, com uma escola honesta, enfim, com umas atitudes que agradam aos olhos de Deus. E uma vez curados, meus queridos, das nossas enfermidades, nos coloquemos cada vez mais a serviço uns dos outros. Amém? Que assim seja. Amém.